comprimento, 1,40 m de comprimento. Eu juntei a auréola, ó, arrumei ela bem arrumadinha aqui, dei uma levada no ferro, dei uma passada para ele não ficar nada dobrado, dobrei ele de fora a fora, né? Dobrei ele duas vezes, que se transforma em 4, né? Primeiro dobrei a primeira e dobrei a segunda e posicionei ele desta forma. Aqui eu vou usar este pijama, que eu sempre uso ele para corte. Ele é de malha, é o que vai dar muito conforto. Então, o que eu faço? Eu não vou encostar ele muito aqui, porque eu não quero ele muito encostado, eu quero ele mais folgado, né? Eu vou deixar uns centímetros aqui, né? E vou cortar 3 centímetros, né? Aqui eu vou cortar ele, vou pegar um alfinete, só um alfinete aqui, só para ele, e vou cortar ele assim. Não vou descer muito aqui na gola, vou deixar ele mais ou menos quadrada, não vou arredondar muito, porque ele vai ser tipo um kimono, né? Aqui eu só vou acertar o tecido e vou descer a ponta até aqui. Só vou acertando o tecido, ó. Só acertar o tecido. Deste lado de cá, eu vou descer 4 dedos depois da cava. Vou cortar mais ou menos aqui, porque eu quero uma manga mais ou menos larga. Então, eu vou arredondar, porque eu não quero ela justa. Eu quero ela, como é uma saída de praia, eu quero ela larga, né? Aqui eu só acenturo e desço o corte até embaixo. Não precisa fazer curva, é só descer reto. Só fiz o acenturado só debaixo do braço. Ó, esse foi o que eu tirei, tá? Esse foi o que eu tirei. Aqui eu vou dividir a manga, porque ele tava dobrado, né? Aqui eu vou dividir a manga. E vou fazer o seguinte, vou tirar essa parte que eu não preciso agora, né? Vou pegar ela, vou tirar uma parte, vou tirar esta parte, e esta outra aqui eu vou descer o corte, eu vou pegar da gola, aqui da ponta da gola, e vou descer até mais ou menos embaixo, tá? Vou descer o corte assim, desse jeito. Vou pegar nesta pontinha aqui, que é da gola, de uma das partes. Não arredonda, porque para não ficar difícil a costura. Leva ela até embaixo, tá? Até embaixo. Aqui eu fico sem posição, porque eu não tenho mesa de corte, né? Eu não tenho mesa de corte, eu corto na minha aqui. Por enquanto não tenho. Eu levo ela até lá embaixo. Eu quero uma saída de praia longa, o resto eu abro normalmente, dividindo a lateral, porque eu não quero ela justa, tá? E aí, as mangas. Vou pegar a minha manga, vou dividir esta parte. A costura é bem simples, não tem... A costura virou e aqui eu tenho um restante do tecido. Eu tenho aquele restante do tecido. Eu vou pegar ele, posicionar aqui. Eu vou tirar dessa quantidade, eu vou tirar, deixa eu ver aqui que eu marquei. Eu
vou tirar só 52 centímetros, tá? De comprimento, só 52 centímetros, já com a bainha. 52 centímetros, tá? 52 centímetros, que é aqui assim, que é o comprimento da minha manga, porque ele já tem esse outro, né, que eu cortei, eu desci o tecido. Então, eu vou levar o corte só para dividir a manga, para separar a manga aqui. Pronto. Essa outra parte, então eu tenho aqui duas mangas, tá? Dobrei, como eu quero ela larga, eu vou pegar a minha manga, vou colocar ela aqui, que é essa que é a minha manga, vou colocar ela aqui, vou colocar alfinete, aqui e aqui, porque eu quero ela uma boca de sino. Eu vou pegar a tesoura, vou pegar juntinho aqui, eu só vou pegar, fechar só essa parte aqui, juntar só aqui. E o resto eu vou levar no descendo, tá? Até a outra ponta, porque eu quero uma boca de sino, tá? Então, ela vai ficar assim. E vamos levar para a máquina, vamos fazer bainha. Vamos fechar ela todinha. A costura é simples, não tem segredo, né? Não tem segredo. E vamos para a máquina. Então, vamos à costura. Eu vou juntar a lateral, pegar a frente e as costas. Vou juntar só a frente, por enquanto, a frente e as costas, direito com direito, tá? Não esqueça de... Você vai pegar direito com direito. Esse aqui não é desse, é outro. Olha qual é o lado certo. E você vai fazer simplesmente fechar a gola, juntar as mangas em cima, fechar a parte do braço. Processo. Vamos fechar só o ombro, tá? Processo. Minha tá muito puxando. Então, você vai fechar só o ombro de um lado, depois pega do outro. Aqui eu fico sem posição, mas eu espero que esteja dando para ver bem, porque é um corte super fácil. Você viu que eu usei só mesmo o pijama, parte de cima do pijama, né? Então, aqui eu vou pegar a outra parte, direito com direito, juntou o ombro e vamos fazer aquela costurinha básica. Eu não tenho overlock, então eu me viro com a que eu tenho, que é essa daqui. Eu me viro com essa daqui. Deixa eu ver se tá...
esticar porque tá muito apertado o ponto. Aqui, ó, tudo no improviso, viu? Porque como eu uso tubo grande, então eu tenho que improvisar aqui para ele segurar. E é tudo ao vivo, né? Então, é tudo ao vivo, eu digo assim, é arrumando tudo ao vivo. Aqui. Juntei só o ombro. E agora, vamos pegar. Eu gosto de colocar primeiro a manga. Depois que eu fecho o ombro, eu já coloco primeiro a manga, sabe? Porque para ficar, como a manga é quadrada, não tem, o lado direito, como é que não tem assim qualquer manga que você pegar, né, vai servir. Só veja, só olha bem o relevo que a gente fez, né, para ela ficar pontuda embaixo. Então, meça direitinho, tá? Meça direitinho e ponha no centro e vamos costurar. A gente vai pregar a manga. Não tô costurando rente com uma margem bem curtinha, porque eu quero depois fazer um zigue-zague, que eu não tenho uma overlock. Sobrou um pouco por causa do fechamento aqui, né? Mas isso não influi em nada. Vou tirar daqui porque essa linha tá muito apertada. Tá apertando muito os pontos. Então, vou colocar aqui. Vou pegar a outra manga e vou fazer a mesma coisa. Vou pregar a manga para depois a gente fazer o nosso... Esta ponta, ó, veja que essa aqui é a pontuda que a gente deixou e esse aqui é o quadrado. Eu vou pegar o quadrado direito com direito na minha manga, né? Vou levar. Se quiser, faça um pico no meio do tecido para facilitar, para não ficar nem mais e nem menos, né? E vamos costurar. Costurando. Não esqueça de dar o reprocesso, porque para quando você for finalizar, não ficar aquela costura sobrando. Eu acho que a minha... Vamos fechar. Tá franzino, não sei por quê, mas tá com o ponto apertado. Vou passar aqui de novo. Aqui, ó, tava errado. Se a máquina não tiver bem certinha, o ponto sai.
quanto tempo que eu não pego nessa máquina. O último modelo, faz um tempão não, né? Faz uns dias que eu não pego. O último modelinho foi aquela saída. E aí fica difícil, né? Você lembrar que ponto que você usava. Aqui, ó, eu fechei, coloquei a manga. Agora, o que que eu vou fazer? Juntar a manga aqui, ó, chegar aqui, ó, no baixo do braço, posicionar, descer até embaixo, ó, descer até embaixo. Eu coloquei a manga, agora desço até embaixo. Pego a minha parte, junto ela todinha lateral, debaixo do braço, né? E vamos costurar. Vamos costurar. Por último, a gente faz a bainha. Então, ó, eu juntei, né, a lateral debaixo do braço e vamos costurar. Deixa uma margem boa pra gente depois fazer o zigue-zague. Como eu não tenho overlock, então eu faço o zigue-zague. Eu faço, dependendo da peça também, eu faço aquela costura francesa, sabe? Costura pelo direito, depois vira pelo costura esquerdo com esquerdo, depois direito com direito. Aí fica uma costura escondida. Esse modelito é para minha irmã. Ela vai viajar e eu vou dar de presente para ela. Ela vai para praia, né? Então a saída de praia é um ótimo presente. Esse aqui é o arredondado, né? Da cintura. Ó, aí é o arredondado. E vamos, ó, braço, embaixo do braço, certinho. E eu quero uma manga bem avantajada. Arrume sempre para não ficar. E vamos fazer também do outro lado a mesma coisa, tá? Vamos juntar embaixo do braço. As pontinhas. E vamos costurar. Junte sempre, deixa sempre. E a gente volta com ele só para fazer a bainha. Vamos continuar costurando o túnel. Eu já costurei de um lado. E a gente vai acertando ele do outro lado. A medida de debaixo do sovaco para o túnel deu 30 centímetros.
né? Então, não tem como errar. É só você ir costurando. Não vou pôr elástico, só vou pôr só a faixinha. Estica bem o tecido para não ficar enrugado. Quando aqui eu vou cortar o tamanho certo para eu fazer a bainha. Reprocesso. Que aqui eu vou fazer o acabamento do outro túnel. Vou pegar, dobrar aqui. Dobrar. E vou fazer a costura da bainha do túnel. Aí eu termino, coloco ele lá de novo pra gente. Deixei só a medida aqui pra gente fazer o acabamento da bainha, né? Então, aqui. Vou pro outro lado. E aqui. Agora a gente vai fazer toda a bainha, terminar toda a bainha, da manga, de todo o contorno. A bainha ficou assim, o túnel. E aí a gente vai pegar, vamos começar a fazer a nossa bainha. Eu vou começar dobrando um meio e meio. Dobrei. E vou fazer toda a bainha, tá? Dobrando. Não faço ele com viés, né? Porque essa costura, ela fica muito mais legal, o acabamento fica bem melhor. Em vez de viés, pelo menos para essa peça. Quando eu preciso de viés, eu coloco, se é uma blusa, eu coloco forro, do tamanho que é, até o busto, sabe? É raro costurar com viés. Então aqui, ó, ficou, ó, o túnel retinho com a costura, tá vendo? Ó. Então, e fazendo essa bainha desse jeito, em toda a volta, ela fica um acabamento maravilhoso. O acabamento fica muito bom. Dobra e dobra.
Chegamos no ombro. Isso aqui eu vou dar de presente. Presente de Natal ainda, viu? Super depois do Natal, mas como ela vai viajar em fevereiro, então é uma peça a mais, né? Que ela vai colocar na mala. E dá pra você fazer, sabe? Vai viajar, faça suas peças. Fica maravilhosa. É uma peça, não é difícil de cortar. Né? E fica assim, ó, maravilhoso. Tá meio enrugada aqui. Depois a gente dá uma passadinha com ferro pra gente arrumar a costura e fica maravilhosa. Não é uma peça difícil de fazer e tem todo o seu charme. E o outro túnel. Ó, o túnel ficou bem rente, ó. Ficou uma passagem bem legal, o acabamento. Vamos fazer toda a bainha. E depois a gente coloca no corpo pra ver como é que ficou, né? Porque quero levar bastante, quando eu for viajar, eu quero levar bastante modelito. Feito por mim. Eu adoro saída de praia. Chegamos aqui na bainha, né? Eu vou dobrar uma vez, vou dobrar duas, e aí a gente fecha, pra ficar uma bainha bem feitinha. Então, ó, ficou bem acabadinho. Você for tirar a medida para fazer qualquer peça, seja vestido, seja saída de praia, use sempre uma blusa de malha. A blusa
blusa de malha, como ela estica, ela cai super bem. Esse tecido é tricoline, ou viscoline. E quando você lava, ele sempre dá aquela encolhida, né? Então, eu faço ele sempre maior, um pouquinho maior. Saída de praia pra mim tem que ser grande. Eu gosto de saída de praia muito folgada. Você pode, e é uma saída de praia que você pode usar no dia a dia, né? Então, nossa bainha ficou assim, ó, terminadinha. Vamos fazer a bainha da manga, porque eu tô pensando em pôr elástico. Então, eu vou deixar um túnel, tá? Eu vou deixar um túnel que eu vou pôr um elástico. Pôr um elástico pra ficar... Pôr um elástico pra ficar bem legal. Pra quando a gente quiser encolher, a gente já ter aquele espacinho, né? Aquele... Como é que fala? A gente poder encolher e ela ficar legal, né? Então, eu vou deixar ele com uma... Deixar ela com um túnel pra gente colocar o... Colocar o elástico. Pra gente colocar o elástico e vamos fazer do outro lado. Vou tirar aqui. Dobrou. Dobrou, dobrou. Aqui a gente vai passar o elástico. Vou pegar este elástico aqui. Vou tirar um tanto assim. Vou medir ele folgado assim.
porque eu posso chegar ele ficar pra cima. Se você quiser mais apertado, é só chegar. Então, eu vou cortar 2 vezes o tamanho do seu punho, tanto que você quer deixar folgado. Cortei aqui. E aqui. Vou pegar meu passa-fita, o meu grampo de... Deixa eu ver se tá aqui. Isso aqui. E a gente vai enfiar e daqui a pouco a gente volta pra ver como ficou. Então, eu costurei ombro com manga, costurei toda a lateral. A minha manga ficou assim, ela ficou 51 de comprimento, que eu ainda não fiz a bainha, por 31 de largura. Tô pensando se eu vou colocar elástico ou se eu vou deixar ela solta, tá? 31 de largura a manga, a parte de baixo, porque ela foi volante, né? Ela começa com 26, depois 29 e termina com 31, tá? E aqui, o restante do tecido, eu cortei 2 faixas pra gente emendar de 6 centímetros. Cortei 2 de 6 centímetros, com a largura total né, com 2 larguras do tecido. E cortei outra que é pra gente fazer o túnel pra cintura. Eu já dei uma passada aqui, como o tecido tava um pouco torto, eu dei uma passada nele todinho, fazendo já a dobrinha, pra gente só ir colocar no meio, aqui de fora a fora. Eu vou fazer a bainha da pontinha aqui, pra depois eu colocar e depois eu fazer a bainha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela... Vou medir debaixo do sovaco, daquele ponto de costura debaixo do sovaco, né? Vou medir uns 29 centímetros, tá? 29 centímetros. Se você achar mais fácil, faça essa risca aqui, ó, que tenha já a dobra do tecido, que fica mais fácil. Você pode chegar da altura... Para não ter descida e subida, pega debaixo do braço, junta, né? E dobra assim e dá aquela passada, porque aí você vai saber a altura certinha para não ficar dançando, tá? Dê aquela passada de ferro, porque já vai fazer o túnel certinho e você pega aquele túnel que você passou, né? Que no caso tem aqui, mas eu vou reforçar. Você pega o centro da corda, coloca de fora a fora e vai costurando parte de cima, parte de baixo, tá? De fora a fora. Você costura, faz a bainha aqui primeiro para ficar uma coisa bem bonitinha. E por último a gente vai fazer a nossa bainha, tá bom? A gente vai contornar toda a bainha. Eu vou levar para a máquina, vou fechar aqui e vou fazer essa virada do túnel, tá bom? Pois é, para essa saída de praia, eu gastei 2,40 metros, tá? Ele tem de comprimento 1,40, tá? E a manga fica a critério, mais curta ou mais comprida, né? Então, fiz esse túnel, eu tinha feito aqui embaixo, eu vi que ficou muito baixo, que não dava um caimento legal, eu desmanchei ele todo e fiz nessa altura do seio, tá? Nessa altura. Então, quando vocês forem colocar
colocar a fita, ou fazer o túnel, experimenta em vocês para ver que altura que você vai querer. Então, ó, ficou perfeito, ficou bem acabadinho, que eu fiz primeiro o túnel, a bainha do túnel, depois eu coloquei o túnel para depois fazer esta bainha aqui, para ele ficar rente, tá vendo? Né? E coloquei elástico, porque elástico na manga, tanto você quer ela encolhida, como pode soltar. O comprimento, saiu um comprimento maravilhoso, que pra mim, saída de praia tem que estar arrastando no chão, porque pra mim é o que dá o charme da saída de praia, né? Então ficou assim, isso aqui é um presentinho pra minha irmã de Natal, né? Depois que passa o Natal, mas tudo bem. Aí eu fiz, porque ela vai viajar, para ela usar nas férias dela. Mas ficou maravilhoso, eu espero que vocês tenham gostado. Um corte super fácil, tá? Você pega a blusa de malha, quando for cortar uma blusa da sua preferência, e faça. Costura simples, fácil, 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 sabe? Não usei viés, porque eu não gosto de viés, eu gosto de fazer o acabamento, né? Com o próprio acabamento do próprio tecido, né, sem o viés, mas ficou perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Gente, é o seguinte, eu assisti o vídeo, eu vi que teve umas explicações que não foi muito, não deu muito pra ver, não ficou muito claro. Então, o que que eu fiz? Eu cortei essa miniatura para facilitar a explicação da costura, porque do corte eu acho que entendeu, mas mesmo assim, ó, depois que eu coloquei o meu molde aqui em cima, que foi aquele pijama, né? Aí eu fui, cortei. Aqui, no caso, eu tirei uma das partes, separei, e uma da parte que é a frente, você entendeu, né? Aqui, ó, tá o meu como é saída de praia, a minha peça tá inteira, já tá cortada aqui, né? Dobradinha, cortada. Eu tirei, vocês viram que eu fiz só isso aqui, né? Eu tirei uma, peguei a que tava em uma das partes, eu fui e desci o corte, né? Ó, desci o corte. Então, na verdade, ficou duas partes, que é a direita e a esquerda. O que que eu fiz? Essa daqui eu levei para a máquina. Quando eu falei, eu costurei só o ombro. Aqui tá o ombro, eu costurei só aqui, essa parte. E costurei. Eu vou costurar para vocês verem. Porque eu vi que tem uma explicação lá e eu não gosto de deixar pela metade, porque não facilita, né? Ó, eu fui, costurei a primeira. Como é miniatura, eu vou direto. Só pra eu explicar. Ó, pronto, costurei. Então, eu costurei só o ombro de uma e de outra, de um lado e de outra, né? Aqui foi só o ombro que eu costurei, para ver se fica melhor a explicação. Aí, ó, ficou costurado. A parte... Eu peguei a manga, né, que eu já tinha medido e tal. Então, eu vou dar só um exemplo aqui. Eu vou fazer uma miniatura para ficar a explicação ficar melhor, para que entenda melhor, porque eu vi que na hora da costura não deu para entender bem. Então, o que que eu peguei? Eu peguei a minha manga, aqui, ó, tá o ombro, né? Ó, aqui tá o ombro. Eu abri, peguei a minha manga, né? Se você quiser fazer um pique no meio, você faz, para você saber centralizar. Eu peguei, coloquei assim, claro que esse aqui tá passando, né? Esse aqui tá passando. Mas eu coloquei assim e costurei. Costurei. Ai. Então, aqui, ó, tá a minha costura do ombro. Eu vou pegar minhas mangas,
as minhas mangas, vou dobrar aqui, foi o que eu fiz, coloquei ela aqui, né? Aquele posicionei aqui e cortei descendo o corte, né? Descendo o corte. Então, ficou assim. Eu vou pegar, eu fiz um pique no meio, vou pegar ele, colocar aqui e vou levar pra máquina. Tá? Levei a primeira. Vou pegar a minha outra manga, vou colocar no meio, aqui, ó, posicionar aqui no meio e vou levar pra máquina. Aqui. Colando, coloquei as duas mangas. O que que eu fiz? Fechei a primeira manga, tá? Aqui é uma miniatura, porém a explicação é a mesma. Juntei a manga, juntei debaixo do sovaco, juntei a manga e levei pra máquina. Vou costurar ele todinho, a lateral toda, porque minha manga já foi colocada. Então, vamos lá. Coloquei a primeira. É só uma explicação para ver se fica melhor na costura, né? Na costura, porque eu vi que ficou meio confuso, um pouco confuso. Aí, ó, porque a manga, na verdade, a manga eu já coloco ela para depois fechar tudo de vez. Eu coloquei a manga para depois fechar toda a lateral. E a minha manga é sempre colocada aberta. Eu gosto de colocar ela aberta porque fica uma costura só, entendeu? Por isso que eu... Ó. Então, a minha saída de praia, essa daqui é uma miniatura, mas ficou igualzinha. Eu vou desvirar ela. Vou desvirar. Pra vocês verem que ficou igualzinha. Eu fazia muita roupa de boneca. Faz tempo que eu não faço boneca. Então, vamos lá, minha filha. Ó. Então, a minha saída de praia ficou nada mais, nada menos do que isso aqui. Essa daqui é uma miniatura, mas ficou igualzinha. Igualzinho, tá? Aí, depois, o que que eu fiz? Eu não usei entretela, eu não usei aquela tira, como é que fala? Viés, eu não usei viés. Eu fui dobrando, todinha, fazendo. Chega aqui, ó, dobra ela também, vai dobrando e fazer até aqui embaixo. Quando chegou aqui embaixo, o que que eu fiz? Fiz a bainha. Por último, eu fiz a bainha. Eu fiz só isso. Porque não precisa de viés, porque eu usei dobrei o próprio tecido para fazer o meu acabamento, porque eu acho que fica muito mais bonito, né? Por
último que eu fui fazer. Claro que eu avacalhei na costura aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, eu fechei ele desse jeito. Não usei viés. Eu fechei, dobrei e fiz ele assim, tá? Então, isso aqui, quando você fizer a sua peça, primeiro costure o ombro, os dois. Abriu o ombro, coloque a manga para depois fechar, para ficar uma costura inteira. Porque fica uma costura aqui, ó, inteira, sem aquela... ficar rodando, fazer essa dobra aqui, né? Eu não gosto, eu faço ela assim, aberta. E é isso. Eu espero que tenha ficado com melhor explicação. Quando você for fazer a sua peça, que você medir, olha a altura que você quer aqui. Faça uns 4 dedos abaixo dessa costura aqui, ó. Conte com esta costura aqui, ó, 4 dedos. E aqui você já mede, já põe o túnel para ficar embaixo do seu seio, para ficar esse acabamento ficar bem legal, tá bom? Eu espero que tenha dado para entender, mas a miniatura, mas não deixa de ser o corte, tá? Então, eu espero que tenha ficado legal.